Bom dia a todos. Para mim é um motivo de grande satisfação e também responsabilidade estar aqui, estar presente aqui. Agradeço a Jonatas, a organização do evento. Para mim também é um desafio, né, falar para arquitetos e urbanistas, né, como oceanógrafo que sou. Atuo nessa área desde 85, desde antes, portanto, da instituição do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que aprendi há pouco tempo agora, trabalhando com o Jonatas, que é uma das únicas iniciativas de base territorial do nosso país. Foi algo que me surpreendeu na região costeira. E vamos tentar, eu acho que o desafio é grande. Na verdade, já vimos aspectos muito interessantes, muito importantes apresentados na área continental. Agora a gente vai migrar um pouquinho mais para a região costeira. E são muita informação. Mas eu acho assim, como dizia Lavoisier, né, mais bonito, mais belo que uma grande descoberta, né, é o processo por meio do qual elas se deram. Então, acho que a ideia é apresentar essas questões para vocês que não são da área oceanográfica, esses principais pontos, para permitir possibilitar a gente concluir no final qual o papel dos municípios e dos instrumentos de gestão, de ordenamento do uso, por plano diretor, como que eles podem, o que precisa ser feito. Na verdade, eu não tenho condição de chegar, mas a importância de que esses instrumentos abordem essas questões. Né? Bom, então, bom, isso é um elefante, tá? Mas eu acho que no final a gente vai concluir com ele. Eu acho que não há dúvida disso, mas vocês vão verificar que não é tão simples assim. Bom, vamos abordar de uma forma muito rápida. Quando a gente fala em mudança climática, no singular, que como disse pela professora Ana, o clima está sempre variando na história da Terra, né? A gente precisa entender como é que a Terra funciona. Antes disso, ela funciona? Né? Se não funcionasse, não estaríamos aqui. Então, ela funciona. De que maneira? Então, para isso, tem que ver rapidamente a origem e a evolução da Terra, da atmosfera, os mecanismos de aquecimento da atmosfera, né? A ação do Sol, o sistema Sol-Terra, o efeito de Milankovitch, que é muito interessante, a atmosfera da Terra, variação natural da temperatura, contribuição antrópica, variação do nível relativo do mar, erosão e deposição no ambiente costeiro, impactos negativos para a região costeira, mas aí nós estamos falando para a sociedade. De certa forma, para a região costeira, tanto faz quanto tanto fez. Né? Esses processos erosivos demonstrados aqui, para a natureza, não tem, para ela, tanto faz. Isso sempre aconteceu. O problema é o ser humano, né? Em alta densidade, com grande número de pessoas expostas a isso, a esses eventos. Bom, a Terra funciona? Temos dúvida, né? Mas isso é interessante, né? Quem entende quais são as profissões que dispõem de condições para demonstrar como uma Terra funciona? Bom, primeiro, para se falar da geosfera, é o geólogo, com 5 anos de estudo, né? Para ter uma noção geral, antes de fazer mestrado, depois doutorado e se especializar. Para a atmosfera, é o meteorólogo, e com 5 anos. Para a hidrosfera, né, o hidrologista, o liminólogo, 5 anos. Para a biosfera, o biólogo, né? Também são mais 5 anos. Nós estamos falando, assim, grosso modo, 20 anos de estudos para que se tenha alguma noção do funcionamento da Terra. Né? E com uma complexidade, né? Um aspecto complicador que são, cada um deles com um jargão específico, né? E que impedem, né, de certa forma, a comunicação entre essas áreas, assim, né? Um jargão inerente a cada área. Eu acho que os geógrafos em terra, os oceanógrafos nas águas, e aí eu não puxo sardinha para essas profissões, mas eles dispõem, de certa forma, dessa formação. Né? Não que costumem e que seja comum praticar essa transversalidade, né? Mas é alguém que, infelizmente, falta para as outras profissões. Né? Ou seja, o brasileiro, e particularmente o ser urbano, minha filha, se estivesse aqui, não aprovaria, ela é cientista social, eu acho que o ser urbano é uma subespécie do ser humano, né? Esse que vive na cidade há 3 ou 4 ou 5 gerações, que não tem a menor noção do funcionamento do sistema natural. Né? Para ele, a energia elétrica vem do interruptor, a água vem da torneira e a comida, o alimento vem do supermercado. Né? Ou seja, então, esses processos, então, isso é complicado, além de ser também, na minha leitura, analfabeto funcional em geografia. Né? Não tem noção de orientação, norte, sul, leste, oeste, não conhece nuvens, ou seja, na verdade, é um ser humano, né, que não está, de certa forma, à margem do ambiente. Não tivesse, provavelmente, o número de vítimas seria menor, né, nesses acidentes, né? Não acidentes, né? Nem desastres, sinistros, talvez, não sei qual é o termo correto a designar. Bom,
quem interessa, né, esse tema? Bom, graças ao convite, eu coloquei aqui, urbanistas e arquitetos, sem dúvida. Né? Já tinha considerado isso, e vocês vão ver lá no final do Elefante que já tinha pensado, já tinha lembrado disso, mas não com tanta ênfase. Bom, vamos lá. Isso é importante aqui, né? É uma questão de definição, é uma área de conhecimento multidisciplinar, questão climática, né? O tempo, o que é o tempo? É o estado da atmosfera em determinado instante local, como o tempo está hoje, né? Ensolarado, chuvoso, nublado, ventoso, frio, quente. E o tempo médio, que é o conjunto de valores médios das observações em condições normais, que vigoram em cada região durante certo intervalo de tempo, vai definir o clima, portanto, daquela região. Né? Opa! Bom, e isso é expresso por propriedades básicas: temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento, tipo de dispersão de nuvens, comportamento e volume por tempo de precipitações. A professora Ana citou diversos exemplos desses. Mas como a Terra, como é que é a Terra que abriga esses processos? Né? Porque esses processos se dão à atmosfera. Graças a quê? Bom, a gente tem que falar do universo para poder chegar na Terra, mas a gente não vai abordar isso aqui. Esse mapa temático considera 16 bilhões de anos e distâncias que a gente não consegue conceber. Bom, e a gente pode ir avançando aqui, discordando de que cada slide exige 1,5 minuto para apresentar. Né? Só uma viagem que até chegar na Terra, né? Desde vendo Via Láctea, né? O Sol ainda há 10 anos, o Sol ainda é apenas, enfim, o Sol é uma pequena estrela. Aqui a gente vê o sistema solar a cerca de 100 bilhões de quilômetros, isso é uma animação gráfica, né? A 10 bilhões de quilômetros, o nosso sistema solar, enfim, parte das órbitas de Mercúrio, Vênus. Tá. Bom, e a Terra? Nós chegamos aqui. A imagem está ruim, mas sinto muito. Bom, e para isso a gente precisa falar do Big Bang. Né? Pô, como é que se chega nisso? Falar dessa grande explosão que num pequeno... Ou seja, que do tempo zero tem início a evolução do universo, né? Que ao fim de 10 elevado a menos 47 segundos surge o tempo, espaço e energia, e que a 10 elevado a menos 40 segundos ocorre uma expansão violenta, né? Na época inflacionária, no fim dela, seguida de intensa precipitação de energia na forma de partículas. Isso é muito interessante, porque ao fim da época de recombinação, depois de 3 minutos, a natureza se reduz a 4 forças fundamentais. Né? A eletronuclear forte, faz com que os elétrons orbitem em torno dos núcleos. A eletronuclear fraca, ou seja, responsáveis pela união dos átomos e moléculas. A eletromagnética, né? Ou seja, a liberação de energia luminosa a partir de quantas, né? Quando os elétrons saltam nas suas órbitas. E a gravitacional, decorrente da eletronuclear fraca, ou seja, da união de átomos e moléculas. São as 4 forças que, a partir daí, o universo vai se organizar. E é muito interessante que tem um livro do Sir Edmund Hillary, um astrônomo real, chamado Apenas 6 Números. Ele diz isso, fala assim, olha, o que acontece no nosso sistema, né, inclusive a vida, decorre de 6 números apenas. Um deles é a unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. Se a Terra não tivesse nessa distância, não teria água nos 3 estados, principalmente líquido. Se não tivesse água no estado líquido, tem os criófitos, mas não teríamos a vida como hoje conhece. O segundo seria a aceleração gravitacional, depende da densidade da Terra, que está relacionada à distância dela ao Sol. Se a gravidade da Terra fosse menor, nós não temos. Provavelmente os seres vivos seriam muito mais compridos. Se fosse maior, as pessoas seriam menores, ou os seres vivos e as árvores, e assim vai. Além de outros também, né? Outras medidas. Muito interessante. Bom, bom, aqui, espera só um pouquinho, para me perder aqui. Não tem problema, vamos lá. Bom, como é que se deu, né, a formação da Terra? Isso é importante para a gente entender a atmosfera. Né? Claude Allegre, um grande geólogo francês, que estudou as rochas que o Apolo 11 trouxe da Lua,
junto com a partir de um modelo desenvolvido pelos russos, fala que quando houve essa grande explosão, né, esses elementos químicos estavam distribuídos, né, pelo universo. Com o passar do tempo, e aqui entre 1 ao 4, em torno de 10 milhões de anos, né, eles começam a se organizar, se atrair, né, graças à atração eletromagnética fraca, começam a se colidir e vão formando corpúsculos. Posteriormente, na medida que vão se colidindo, vai formando e aumentando a temperatura, formando planetesimais, até que se organizam na forma do nosso sistema solar. Já nesse passo 5 foram algumas centenas de milhões de anos. Bom, e aí nós temos que no Sol, né, ou seja, 99,9% da massa do nosso sistema solar no Sol, que é uma estrela que brilha porque fabrica elementos químicos, é uma fábrica de elementos químicos, né? Todos os que nós conhecemos. E representado aqui, enfim, a partir de hidrogênio e hélio, que vão sendo sintetizados todos os demais. Bom, tá, ou seja, todos os elementos químicos, como a gente citou. Bom, e essa é muito interessante, que na medida que esses corpúsculos, né, vão se colidindo, né, nessa nuvem interestelar, vão por acreção formando um planeta, um protoplaneta, e na medida que esse protoplaneta é bombardeado por outras partículas, isso aumenta a temperatura, e no caso particular da Terra, ocorre um fenômeno chamado diferenciação interna e a desgasação. Né? Ocorreu também em outros planetas, mas não tão marcante, tão claro quanto no nosso caso da Terra. Bom, isso faz com que o quê? Né? Que graças à diferenciação interna da desgaseificação, ou seja, os elementos químicos mais pesados, ricos em ferro, vão para o núcleo. Os não tão pesados vão com tanta densidade para o manto. Os mais leves, os ciálicos, para a crosta continental. E os atmófilos vão constituir a atmosfera e, posteriormente, a hidrosfera. E aí a gente tem água, graças a isso, água nos 3 estados, quando essa atmosfera se precipita. Né? Bom, nós estamos falando deles, a temperatura. Felizmente, a Terra, graças a essa temperatura que está relacionada à distância, nós temos essa temperatura, graças à atmosfera também, porque senão ela seria muito mais gelada. Bom, e graças ao núcleo da Terra ser constituído em 2 fases, uma fase plasmática, externa, núcleo externo, e uma fase... Graças à rotação diferencial dos núcleos, ambos compostos ricos em ferro, tem-se a criação magnética. Magnética é fundamental, porque ele vai impedir que os solares arrastem essa atmosfera que tinha recém-formada para fora do planeta, como ocorrido em outros planetas do sistema solar. Ou seja, não fosse essa núcleo de 2 fases, nós não estaríamos aqui hoje, nem nós, nem nenhuma das formas vivas, né? Tal qual se conhece, pelo menos. Bom, e a atmosfera, né? Tem uma inicial que vem de 4,4 a 4 bilhões de anos, rica em amônia, metano, ácido nítrico, metano, enfim, né? A amônia. Tem uma secundária, quando começa a constituir a mudar, né? E graças ao surgimento das formas vivas, 3,3 bilhões antes do presente, aí com a produção de oxigênio vai ter a constituição, a atmosfera vai assumir a constituição que tem hoje, que é muito interessante, né? Em termos de 78% de hidrogênio, 21% de oxigênio, e isso é uma outra mágica. Se o oxigênio chegasse a 23%, chegava a combustão espontânea. Também não é nada. Agora, como é que é interessante, que mecanismo é esse que permite que ele se estabeleça em 21%, antes, portanto, de se iniciar a autocombustão? Argônio e dióxido de carbono, lembra dos 360 ppm, 400, que o IPCC fala? Ela fez teoria. Não, né? Bom, tudo isso sintetizado numa tabela, e aqui também, com relação às formas vivas, nós vamos passar. Isso é só para ilustrar a importância. Abrir uma outra janela, só um pouquinho. Sim. Isso aqui é a sala principal.
Aí eu mesmo. Obrigado. Bom, nós estamos aqui, então, na atmosfera. Bom, já, a fina camada que envolve a Terra, né? Já falamos de uma forma muito objetiva. Bom, a constituição dos principais gases do seco, né, do ar, um gráfico demonstrando os principais. Bom, enfim, nitrogênio e oxigênio como gases principais. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Bom, as principais propriedades, né, de cada um desses gases, fundamental para a fotossíntese, dióxido de carbono, vapor d'água para manter, é o principal gás de efeito de estufa, ou seja, o que mais contribui para a manutenção da temperatura. Caiu a. Eu caí na gandaia ontem, por isso que minha voz está assim. Mas caiu a conexão com a internet. A gente está tentando restabelecer. Bom, o ozônio, fundamental, sem ele não haveria blindagem da atmosfera contra os raios ultravioletas do tipo B, extremamente nocivas, formas vivas, e nós também, aliás, e os seres vivos teriam conquistado o território, né? Aqui um gráfico da temperatura ao longo das diferentes camadas da atmosfera. Bom, e quando o Sol, a energia do Sol que chega aqui, o que vai acontecer? Né? A insolação vai chegar aqui na Terra, foi emitida pelo Sol, vai chegar na Terra. Né? E o que pode acontecer com essa energia que chega aqui? Ela pode refletir, né, nas partículas presentes na atmosfera, inclusive o vapor de água, ainda que absorva parte, e ela pode ser também, ela pode refletir, ela pode ser absorvida. Bom, esse aqui tem um gráfico melhor que explica esse balanço aqui. Bom, da energia que chega, 100%, 19% é absorvido na atmosfera, 51% é absorvido pela superfície, ou seja, 19, 51 das 60, 70, 30% são refletidos. Né? Refletida da superfície, albedo também, nas áreas urbanas que altera isso, refletida pelas nuvens ou mesmo pela atmosfera. Bom, mas o tempo está... Deixa eu chegar aqui no que importa. O efeito estufa fundamental, né, para a manutenção dos 15 graus da temperatura. Bom, e como é que funciona? Isso é interessante. Né? Bom, o que aquece a Terra, a atmosfera e a superfície da Terra, é a atividade solar, são as variáveis astronômicas, o sistema Sol-Terra, e a modificação da composição da atmosfera terrestre. Bom, a atividade solar, ela não é constante ao longo do tempo, ela varia. Por ciclos de manchas solares, ciclos astronômicos, período de maior ou menor acreção de matéria interestelar, variação da atividade solar, alteração do espectro da radiação solar e alteração da quantidade de energia solar. Né? Então, aqui são as manchas solares, como é que se variam de 11 em 11 anos. O efeito de maré, isso é muito interessante, quando os planetas estão alinhados, então vai ter mais massa atraindo essa energia emitida pelo Sol, e a energia que chega nesses planetas é maior. Maior ou menor acreção, enfim, isso aqui já citamos. Bom, e aí vamos chegar a... Então, em primeiro lugar, o Sol. Em segundo lugar, o sistema físico Sol-Terra. Né?
Portanto, ou seja, o que chega a radiação que chega aqui, ela é resultado da excentricidade da órbita do torno do Sol, ou seja, a órbita não é circular, ela é elíptica, né? Como se fosse um bambolê, né? E isso, ela também vai ocorrer uma inclinação do eixo de rotação da Terra, ao mesmo tempo em que, né, ocorre essa variação da eclíptica, isso movimento de precessão, aquele movimento do peão. E todos esses eventos somados, eles repercutem de diversas maneiras. No caso da excentricidade da eclíptica, né, ou da órbita terrestre, a periodicidade é de 93 mil anos e 93 mil anos. Né? Puxa, demora para passar aqui. Aqui, para ver a diferença, mas não dá para ver. Acreditem em mim, por favor. No caso da inclinação do eixo da rotação da Terra, de 21,5 graus a 24,5, aproximadamente 41 mil anos e 40 mil anos. E o movimento de precessão em torno de 25, 26 mil anos, né? Ou seja, que esse é o movimento do peão. E quando eles considerados conjuntamente, né, o que a gente tem? Falamos da precessão dos equinócios. Nós vamos ter que, olha, isso foi o Milankovitch, um matemático russo, que em 1941 chegou a essa conclusão, acompanhando registro de deslocamento de geleira, pólens, fósseis de pólen, distribuição de organismos, de vegetação. Ou seja, ele viu que ao longo da história da Terra tem períodos mais quentes e mais frios, mais quentes e mais frios. Né? Ou seja, isso que é o resultado, né? Ou seja, da excentricidade. Quando, por exemplo, a Terra está mais próxima do Sol aqui, então a gente vai ter o verão no hemisfério sul mais quente, e quando estiver do outro lado, o inverno vai ser mais frio, e vice-versa. Né? Quando tiver essa eclíptica estiver para cá, então o inverno no hemisfério norte vai ser menos frio, e o verão, bom, além disso, tem a obliquidade. Menor a obliquidade, tanto maior a região subtropical. Né? Tanto menor, desculpa. Quando maior a obliquidade, maior a região tropical com essas grandes variações. E o movimento de precessão, idem, né? Tornando mais quente ou mais frio. E integrando essas informações todas, ele conseguiu traçar esse gráfico, que é fundamental para a gente entender como varia o clima no tempo de hoje. Puxa vida, que demora para passar. Além disso, bom, e tem a modificação da composição da temperatura da Terra, que aí tem atividades vulcânicas, que é um papel importante, e tem o ser humano introduzindo dióxido de carbono, metano, e gases, por exemplo, o cloro e o hidrofluorocarbono, que alteram a capacidade de ozônio, mas tem grande capacidade de aquecimento da atmosfera. Bom, essa aqui é uma curva da temperatura ao longo da história da Terra. Né? Mais frio, mais quente, como dito pela professora Ana, ou seja, lá no Quaternário, no período onde houve, nessa última fase do Holoceno, um aquecimento que possibilitou, até e antes um pouquinho disso, a evolução dos mamíferos. Bom, e aqui o comportamento com alguns modelos, né, que se ajustam com bastante propriedade, mas esse modelo ele sempre é sempre uma abstração da realidade, mas que utiliza. Bom, nós falamos da população do mundo, que vem crescendo, chegando da população do mundo. Hoje de manhã, tinha 8 bilhões e 2 milhões de habitantes, né? Ou seja, isso é o que está acontecendo. E, nesse último ano, enquanto a gente, o ano passado, estava em novembro, com 415,66 ppm, partes por milhão de dióxido de carbono, agora a gente está com 417, mais ou menos, né? Em torno disso. E aumentando. Bom, qual é a consequência disso? Se aumentar a temperatura em torno de 2 graus Celsius, né? Se mantido 260 ppm, que nós não estamos, já ultrapassamos, né? A previsão é que ao longo desse século o nível do mar chegasse até 2100, cerca de 30 centímetros acima do atual. Né? Bom, no cenário otimista, em que se mantém a concentração de 450 ppm e a temperatura aumente cerca de 2 centímetros, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter mais ou menos, no cenário médio aqui, quase também 25 centímetros, mas podendo chegar, aumentar para 30, para
para 40 centímetros, aqui o aumento do nível relativo do nível do mar. Se eventualmente se estourar por 150 ppm, bom, aí pode ocorrer até 1 metro quase de ampliação de aumento do nível relativo do mar. Isso para cidades costeiras, vocês pensem no saneamento, no transporte, toda a infraestrutura urbana, né, que nunca considerou essas variáveis, o que vai se dar? O que se dá com esse quadro? Né? Bom, e aqui é um outro modelo, por exemplo, ilha fiscal aqui no Rio, uma perspectiva de aumento de 70 centímetros, né? Já em Canané, mais para o sul, São Paulo, 82. Bom, e como que os municípios, né? Acho que aí a gente chegando para a conclusão aqui. Espera só um pouquinho. Bom, essas alterações impactam em todas as atividades humanas, além da biodiversidade, mas eu não quero falar sobre isso. Se vocês possam disponibilizar a apresentação, Jonathan, se quiser distribuir, eu não coloquei as referências ainda, mas eu coloco isso. Agricultura, vulnerabilidade a extremos climáticos, né? Foram citados diversos exemplos pela professora Ana. Biodiversidade, que nunca aparece, mas que é fundamental, sem ela não estaríamos aqui, graças aos serviços dos recursos naturais. Recursos hídricos é um problema sério, né? Puxa, não dá para ver. Isso aqui é assoreamento, nós estamos falando de aumento da incerteza e assoreamento de canais e corpos d'água. Enquanto a professora Ana cita o deslocamento de massa, a gente considera a consequência disso para o corpo d'água, que tem seu canal, né, atulhado, entupido por sedimentos, diminui o volume d'água, aumenta a capacidade, diminui a capacidade de absorção dessa água e, portanto, o potencial para inundações, né? Isso aqui a gente não consegue ver, infelizmente. Isso aqui é Paraty. Aqui é muito interessante, é uma região, isso aqui é um entre marés. É uma região lamosa que, posteriormente, graças à retificação dos rios, né? Nesse caso, o rio Perequiaçu, que ele saía por aqui, largava aqui, foi interrompido, passou para cá, foi retificado, junto com o Matheus Nunes, começou a trazer sedimento que criou uma nova área, ou seja, está colmatando, está assoreando uma velocidade impressionante toda a Baía de Paraty, né? O fundo dela. Era uma região que não existia essa década de 70, de lá para cá, tornou-se uma área. Espera que já estourei meu tempo, deixa eu... Poxa, isso aqui não... Bom, puxa, essa superfície... Tá bom. Bom, vamos lá. Então, de novo, a gente falando do recurso do assoreamento dos canais, né? Com todo o prejuízo do uso, da inundação, aqui é com relação à alteração das características dos rios, sem conhecimentos adequados, isso é impressionante, né? Ou seja, eu atuo nessa área, trabalho com esses temas desde 85, mas quando você chega no corpo técnico da prefeitura, não tem profissionais que conheçam. Eu trabalhei em Santos durante muito tempo, região metropolitana da Baixada Santista, maior porto da América Latina. Não tinha um oceanógrafo em nenhuma prefeitura, agora até já tem. Mas o fato também de ter um profissional dessa área numa prefeitura utilizados, né? Então, ou seja, nós temos um problema muito sério aí, sabe? Em função desse quadro todo de incertezas e de agravamento dessa situação que a gente vem vivendo. Isso é para demonstrar. Isso foram máquinas em Paraty que para aterrando, tirando areia do sedimento do rio, com a chuva volta e vai assorear lá na frente, vai impedir os pescadores de... Para ver. Bom, vamos lá. Outra questão muito importante, biodiversidade, e com relação particularmente às zonas costeiras, né? As obras, variação do nível do mar, isso são registros de marégrafos ao longo do mundo e também no Brasil, ou seja, demonstrando uma nítida tendência. Então, os climatocéticos, né, que dizem que isso não existe, isso é físico, não é modelo, é olhando para o passado, né? Isso são curvas de variação do nível do mar ao longo do litoral, né? Ou seja, nós estamos, o nível do mar já esteve mais alto, hoje já esteve mais baixo, por exemplo, cerca de 4 mil anos, hoje estamos aqui no zero, né? Ou seja, então, varia, não é constante. Então, como se insere nos planos diretores essa questão, né? Ou seja, nós estamos falando de praias que podem aumentar, podem ser acrescidas ou que podem ser erodidas. Hoje, significativa parcela das praias brasileiras estão sendo erodidas por déficit de sedimento, por exemplo, a Tafona aqui no Rio de Janeiro, ou mesmo processos naturais. Soma isso, por exemplo, as marés, né? Além das marés
astronômicas, nós estamos vendo aqui em azul, nessa parte aqui, nós temos as marés meteorológicas em vermelhas, são os ventos, que podem potencializar ou diminuir. Então, se a gente tem uma maré aqui e coincide com uma frente fria, vento sul, ou seja, então a gente vai ter uma maré meteorológica que vai ser muito maior do que a astronômica. Você não tem como trabalhar, não sabe quando vai, você sabe quando vai ter uma maré, a tábua de maré disso. Então, como essas variáveis podem e devem ser consideradas nesses instrumentos de gestão do município, do território do município? Bom, as costas, elas nunca estão... Esse gráfico aqui é de 52, olha só, tem 70 anos. As costas não são estáveis, elas são dinâmicas, um dos ambientes mais dinâmicos, talvez, da Terra, né? Os litorais, assim. Só que isso não faz parte das preocupações do Executivo. Bom, deixa eu passar aqui. Nossa, bom, isso aqui são obras costeiras feitas gasto de dinheiro público e amplificação ou postergação de um problema, dados eficazmente, ou de uma forma visão interdisciplinar, né? Bom, eu queria ir para a conclusão, já tendo estourado muito meu tempo. Bom, o negócio é o seguinte, olha, a questão é saber quando iremos adaptar o nosso desenvolvimento humano aos processos naturais. Esses são os mais fortes. Nós não podemos vencer os processos da natureza. Pinkley, um autor que escreveu um livro chamado The Last Beach, e colaboradores advogam uma nova visão, na qual as praias têm mais valor do que as construções sobre essas, colocando o bem-estar, né, de muitos acima do interesse de poucos e proporcionando às futuras gerações o mesmo bem-estar que nós ainda temos hoje. Segundo esses autores, devemos seguir os seguintes princípios, né? Acostume-se a viver em ambientes costeiros estáveis. Essa é a tônica. Não lute contra a natureza com uma linha de defesa. Não considere temporárias todas as estruturas construídas pelo homem na linha de costa. Apenas como último recurso, considere a construção de estruturas de engenharia para proteção ou preservação costeira, somente em áreas metropolitanas. Baseie as decisões de construções costeiras no benefício da maioria da população, ao invés de uma minoria proprietária de imóveis, né, na orla costeira. O farol cair, a de motel ou a barraca de coco, de sanduíche ou de peixe, cair quando o seu tempo chegar, porque essas regiões são mutáveis, né? São inconstantes. Bom, e concluindo, o que a gente estava falando do elefante? Isso aqui é um elefante, é uma metáfora indiana que fala assim, que 5 cegos, né, por não se comunicarem, eles abraçam o elefante, e aí o que abraça a perna acha que é uma coluna. O que apalpa a barriga acha que é uma parede. O que pega a orelha acha que é um abanador. O que segura a tromba acha que é uma cobra. O que segura o rabo acha que é um chicote. Né? Mas por que isso? Porque eles não tinham uma... Isso foi aplicado para a teoria geodinâmica, né? Ou seja, para tectonias de placas, como uma teoria integrativa. Poxa, e na zona costeira? Isso aqui é de 2007, olha lá, já tinha um arquiteto. Hoje eu sei que é urbanista, né? Que é também um arquiteto. Mas, ou seja, é isso. Como é que a gente vai olhar a zona costeira? Né? Considerando o oceanógrafo, o biólogo, geógrafo, arquiteto, urbanista. Ou seja, se a gente não tiver esse canal aberto de comunicação, nós vamos continuar achando que não é um elefante, né? Ainda que, óbvio, possa parecer. Tá? Me perdoem avançar um pouco mais, bastante no tempo. Estou à disposição, meu e-mail, meu telefone. Aqui eu represento a Associação Brasileira de Combate ao Lixo do Mar. Muito obrigado. Tá?